Em Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Certamente você já leu o livro de Josué, certamente você já passou por essa tão bela passagem em que Deus está animando, em que Deus está encorajando um servo de Deus, um líder nato, uma pessoa que trabalhou 40 anos na presença do Senhor e ali precisava ter os ânimos renovados. Lembrando que Josué, irmãos, está numa situação bem complicada, bem difícil na sua época. Ele, como um líder militar, provavelmente aí num cargo de um general militar, ali durante aqueles 40 anos trabalhando aos pés de Moisés, aprendendo da lei, aprendendo da palavra, aprendendo ali durante aqueles 40 anos a ocupar um espaço de liderança no meio de aproximadamente 3 milhões de pessoas, no meio ali de desertos, no meio ali de tantas batalhas e situações que eles estavam ali vivenciando. Moisés havia morrido, Moisés já havia sido recolhido pelo Senhor, ninguém sabia onde estava o corpo de Moisés. Diz lá em Judas, no livro, na carta de Judas, antes do livro de Apocalipse, em que o corpo de Moisés foi sepultado por Deus, escondido, que nem Satanás sabia onde estava. Porque certamente aí, se o corpo de Moisés fosse descoberto onde estava, seria ali posto por Satanás como objeto de idolatria. Porque Moisés é uma figura muito importante na legislação. Aliás, Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Sem esses 5 livros da Bíblia, seria muito difícil aí também a continuidade dos escritos. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são muito importantes aí para a formação do povo de Deus. Inclusive está o Gênesis, está Êxodo, onde estão os 10 mandamentos e tantas outras coisas importantes, tá bom? E aqui eles acabaram de atravessar 40 anos de muitas batalhas, 40 anos de provações. 40 nas Escrituras sempre vai denotar a transição. 40 nas Escrituras sempre vai significar algo que significa passagem. Um grande acontecimento está para haver após esses 40 que há nas Escrituras. Para exemplificar para os irmãos, por exemplo, lá em Gênesis 6, 7, 8 e 9, que descreve o dilúvio, foram 40 dias de muita chuva, ou seja, 40 dias de muita provação ali no meio das águas, em que aquelas águas subiram e após aquele processo lá do dilúvio, aquela situação toda,
houve grande paz e tranquilidade, de modo que o povo se multiplicou e se espalhou sobre a face da terra, cumprindo também o propósito de Deus. Também temos a figura aí de Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e mais 40 anos atravessando o deserto com o povo de Deus, que eu vou falar mais adiante. Também temos os 40 dias em que Jesus está ali sendo provado, ou seja, finalizando sua vida oculta. Jesus não curou passarinhos, como os filmes aí ficam retratando. Jesus não fez milagre nenhum antes da sua manifestação, após os 40 dias de provação ali no deserto. Então foram 40 dias conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás, sendo provado ali para ser preparado para a vida pública, para a vida ministerial. 40 denota passagem, transição de uma coisa que vai acontecer, uma coisa muito grande que vai acontecer posteriormente. Também em Jesus podemos ver lá o 40 sendo repetido, mas de uma forma diferente. Jesus ressuscita e passa 40 dias na terra, e ali naqueles 40 dias ele anuncia o reino de Deus, comunica aos discípulos que é necessário aguardar o seu Espírito Santo prometido. Naqueles 40 dias ele estava fortalecendo os discípulos. Naqueles 40 dias ele estava desmamando os discípulos, como crianças ainda que não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque precisavam ainda da presença e poder do Espírito Santo para compreender aquilo que estava acontecendo naquele momento. E assim Jesus passa 40 dias para que eles, em processo de desmame, se desapegassem do Jesus, homem físico, para assim dependerem de Jesus na presença e poder do Espírito Santo. Então era importante que o Espírito Santo viesse, porque se cumpriria as Escrituras. E assim, irmãos, os 40 anos no deserto, o povo de Deus atravessando toda aquela região do Sinai, do deserto do Negueb, toda aquela região do Mar Morto, todos eles 40 anos de travessia. Ou seja, Josué tinha por volta de 20 anos de idade quando saiu, quando o povo foi liberto do Egito, naquele momento do Mar Vermelho. E aqui Josué tem aproximadamente entre 60 e 70 anos de idade, ou seja, está aí experiente, já um idoso, uma pessoa importante, uma pessoa que tem um grau de importância ali no meio de Israel, no meio do seu povo, na conquista de Canaã. E aqui, irmãos, o nosso Deus falando com Josué está de luto com a morte de Moisés. Josué está em pranto. Eram mais de 30 dias de muito pranto no povo de Deus. E ali se depara com o Rio Jordão. E diante do Rio Jordão, como é que vai atravessar todo este povo para ali conquistar o restante da terra prometida? E Josué é animado pelo Senhor. Josué, e juntamente com os anciãos, os líderes, e consequentemente todo o povo, foi animado pelo Senhor com essas palavras. Num período de transição, num período de passagem, num período em que precisava da presença, da atividade imediata de Deus ali na vida do seu povo, para atravessar as situações, para passar por tantos desafios que eles enfrentariam posteriormente. E aqui, queridos, Josué é exortado a se apegar com a palavra de Deus, e Deus fala 3 vezes: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E concluindo que ele deve se apegar às Escrituras, se apegar à palavra do Senhor, nela confiar, porque é por meio dela que ele poderia se embasar a sua conquista, se embasar a cumprir o projeto de Deus na vida deles.
E era preciso, era necessário se apegar à Bíblia, se apegar à palavra de Deus, para que eles pudessem fazer para Deus segundo tudo aquilo que estava escrito. Ou seja, Josué não foi chamado para fazer as coisas que ele estava pensando, mas sim fazer aquilo que o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, estivesse direcionando. Ou seja, nem toda ideia militar que ele tinha na cabeça era para se fazer. Porque quantas estratégias militares ele tinha em mente? Inúmeras. Quanta experiência ele tinha para conquistar a terra prometida? Muita. Então, eu sou experiente, não preciso aí de conselho de ninguém e vou avante do meu jeito. Não. Deus falou para ele para que fizesse tudo conforme está escrito, que assim ele seria bem-sucedido. E é nesse sentido, queridos, que queremos aqui aplicar nessa noite a palavra de Deus, aprender aquilo que está escrito, aqui, com aquilo que o Senhor falou há tanto tempo, mas que em nós hoje tem um efeito maravilhoso, um efeito estrondoso, um efeito que pode transformar as nossas vidas. É interessante que é um tipo, é uma figura daquele que nos conduz para a glória também. Josué significa salvação, é o mesmo nome de Jesus. Josué em hebraico, Jesus em aramaico, Yehoshua em hebraico e Yeshua aramaico. Então é o mesmo nome praticamente, e com certeza o nome dele também foi mudado para Oséias. Também Josué se chama Oséias, chamou assim através de Moisés, porque também significa salvação do Senhor. Ou seja, era uma profecia que ele iria conduzir o povo à conquista, à salvação, à terra prometida, aquilo que Deus havia prometido ao seu povo. Então aqui, irmãos, com base em tudo isto, o que podemos aprender com Josué, com Deus aqui liderando junto com Josué, animando, lhe dando graça, lhe dando forças, é que nós, como povo de Deus, precisamos nos apoiar na palavra do Senhor. Nós precisamos nos apegar às Escrituras. Nós precisamos aprender, nos submeter àquilo que a Bíblia diz, porque as ideologias modernas, as coisas que estão aí fora, são contra aquilo que a Bíblia diz. Em contexto europeu, as pessoas dizem que a Bíblia não tem essa atualização. A Bíblia está velha, desatualizada, ela não serve mais para nada, ela só serve assim para eu consultar e ali, se Deus falar comigo, assim, é a palavra de Deus. E muitos teólogos, muitos hereges por aí, falando que a Bíblia, ela se torna a palavra de Deus a partir como eu sinto que Deus falou comigo quando eu abri a Bíblia e abri naquela passagem. Aí imagine, a pessoa abre dessa maneira e a Bíblia está dizendo: e Judas se forcou e suas entranhas caíram por precipício abaixo. Aí a pessoa, não é essa palavra para mim não, é essa daqui. Aí quando ele abre de novo e a Bíblia está escrito: vai tu, faz o mesmo. Josué precisava se apegar às Escrituras para fazer toda a vontade de Deus. Então, a partir daí, da valorização do que a Bíblia diz, irmãos, é a partir daí que podemos fazer alguma coisa boa para Deus. Mas não porque somos bons, mas porque o Espírito de Deus está operando em nossas vidas, nos conduzindo segundo a sua palavra, não por conta própria, não porque nós temos força, não porque nós gostamos de fazer alguma coisa para Deus, porque para Deus, porque é impossível, irmãos, fazer a vontade de Deus por nossos próprios esforços, mas é possível por meio da submissão ao seu Espírito Santo, por meio da submissão
a sua santa e rica palavra. É possível fazer a vontade de Deus, sim, mas de acordo com o que a Bíblia diz. Espera aí, qualquer discussão, qualquer ideia, qualquer situação, vamos para o que a Bíblia diz, vamos para uma interpretação correta dos fatos, vamos para o que Deus quer que nós façamos. Há muitos por aí que diz, em seus passos, por exemplo, aquele filme, aquele livro, em seus passos, o que faria Jesus? Já alguns já estão também falando com respeito a esse livro, a esse filme, questionando sobre essa questão que tem que Jesus estar aqui fisicamente para eu fazer igual que ele fez, se ele fazia isso ou não, se ele fazia aquilo ou não. Ora, Jesus faria tudo segundo as Escrituras. A Bíblia toda é a palavra de Deus, pela qual nós devemos nos embasar as nossas vidas, nossa família, nosso ministério. Então, em seus passos, o que a Bíblia diz para você fazer? Então, devemos ter aí uma ideia de correta compreensão da Bíblia para praticar a Bíblia corretamente. Então, por meio disso, dessa exortação, ele diz aqui, não se desvie, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Parece que Deus está falando da política aqui, né? Tem nada a ver com isso não, viu? Ele está falando aqui para ele não se desviar para caminhos que estavam contra o Evangelho, contra a sua palavra, contra o seu propósito. Então, esse é o não se desviar nem para o caminho do legalismo, farisaísmo, fingimento, hipocrisia, nem para o caminho liberal, pelo caminho que as pessoas querem dizer que tudo é normal e nem tudo não é pecado não, tem nada a ver, tem tranquilo, vamos fazer isso aqui. Deus está animando Josué, está dando forças a ele. Deus está nos dando forças, está nos animando dia após dia, mas ele nos anima segundo a sua palavra e nos exorta para continuarmos a praticarmos a palavra de Deus. E assim, irmãos, ele nos anima com ser forte e corajoso. Que alívio para Josué naqueles dias. Que alívio é para nossas vidas esses dias. Após querermos praticar a palavra de Deus, após querermos fazer a vontade de Deus, é necessário que dependamos dele em todas as coisas. E assim, estarmos confiantes de que ele está nos fortalecendo, nos animando em meio à caminhada. Lembra lá que Jesus disse, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos. Mas ele também diz, eis que estou convosco. A mesma coisa que Deus está falando para Josué. Eu estou contigo por onde quer que andares. Irmãos, confesso que eu fui profundamente impactado lá na Romênia com essa palavra. Todo canto que eu olhava, até uma Bíblia que eu ganhei, estava lá, no esboço da Bíblia, Josué capítulo 1, verso 9. Quando nas minhas leituras diárias, no dia que cheguei lá na Romênia, o capítulo seguinte para ler, era Josué capítulo 1 também. Então Deus certamente estava confirmando, falando ao nosso coração e nos fortalecendo diante de tantas tristezas, de tantos dissabores da vida que nós passamos, e podemos confiar no Senhor que Ele está caminhando junto conosco, se assim nos submetermos ao seu querer, à sua palavra. Ser forte e corajoso, Deus está mandando que todos nós sejamos fortes e corajosos nele. Ser forte e corajoso é aquele que tem coragem, é aquele que não tem medo de dizer não
não ao pecado, de dizer não a situações pecaminosas. Ser forte e corajoso é quando nós olhamos para as dificuldades, as situações do dia a dia e dizemos: opa, o meu Senhor está comigo, eu vou passar, eu vou atravessar essa situação, essa circunstância, e vou passando por isso e aprendendo com o Senhor o seu caráter, a sua vida, a sua glória em minha vida. Ser forte, corajoso. Não te mandei eu ser forte, nem te espantes. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor nos exorta, irmãos, a não termos medo de coisas e situações que queiram nos fazer regredir, mas devemos avançar, devemos priorizar o seu reino, a sua vontade, e não ter medo do que os outros estão achando, do que os outros querem de nós, mas o que Deus requer de nossas vidas é que nos submetamos à vontade dEle e façamos com alegria e simplicidade de coração, para a glória do seu nome. É assim, se submetendo à Bíblia. Nós estamos passando por um período, por um tempo, de que muita gente está recuando diante de tantas coisas que está passando, diante de tantas frustrações com líderes, diante de tantos escândalos, diante de tantas coisas que estão acontecendo em nosso meio. E as pessoas estão enterrando seus talentos, seus dons, e não querem mais dar continuidade. E o Senhor me exorta, te exorta a continuar, a não regredir. A única coisa que Deus nos exorta a regredir, a voltar atrás, é diante de um precipício pecaminoso. Se aquilo ali é um abismo, o que eu tenho que fazer aquilo ali é recuar, é não ir adiante, porque aquilo ali vai me fazer afundar. E o resto, queridos, Deus nos chama para avançarmos, porque Ele avança conosco. Não enterre aquilo que Deus lhe deu, não enterre aquilo que Deus mandou fazer. Continue, persevere, veja os tamanhos desafios que Josué tinha pela frente, um rio Jordão para atravessar, umas muralhas para derrubar, umas circunstâncias, guerras para vencer. Então não haveria descanso. Descanso, meu querido, minha querida, só na glória, só no céu. E aqui o Senhor nos anima a continuarmos, a permanecermos fortes e corajosos para viver para o seu inteiro agrado, para a glória de Deus. Aconteça o que acontecer, somos do Senhor. E assim, queridos, que o Senhor fortaleça, que o Senhor o anime e continue a perseverar junto com o Senhor da seara. E assim, também se apegando-se à sua palavra, que é por meio dela que podemos fazer algo para a glória do nosso Deus, e não por nossas capacidades, não por conta própria, mas por meio daquilo que Deus já estabeleceu. E então, Deus está nos chamando para, junto com Ele, trabalharmos para o Senhor, animados pelo Senhor, porque recompensa há para todo aquele que sinceramente trabalha para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe, fortaleça, anime e dê graça aos irmãos para perseverarem naquilo que o Senhor os chamou para fazer para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. E muito obrigado pela oportunidade. Vamos sumir, Jesus, Sanvam Binecuvantese. Muito obrigado, que Jesus os abençoe. Amém.